Deus, Deus seja louvado. Quero compartilhar essa palavra de Deus ao teu coração e eu quero falar um pouquinho da salvação. E o texto aqui que eu quero abordar, que eu quero que você leia e acompanhe na sua Bíblia, para a honra e glória do Senhor, é o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. É uma passagem bem conhecida, mas é uma passagem que a gente precisa entender e compreender acerca da salvação. E é um texto bem polêmico para muitos pregadores. Uns falam de um jeito, outros falam de outro. As pessoas entendem de um jeito, outros entendem de outro. Mas eu quero trazer aqui algo muito importante para que eu e você venham aprender com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vou estar lendo aqui, eu quero que você acompanhe. Lê também na sua Bíblia. Amém? Diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 15. Amém? E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, no 16, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Olha que interessante. Aqui muitas pessoas elas afirmam que não precisa ser batizado para ser salvo. Só basta crer. O que mais importa é o crer. Crer em Jesus. Não precisa muitas vezes se batizar, porque o crer é o que mais importa. Tá. Aí eu deixo uma pergunta para você. O que significa a palavra crer? Acreditar. Eu creio em Jesus. Mas se eu perguntar para você, é mais fácil eu dizer assim, eu preciso só acreditar em Jesus como meu Salvador, que eu já estou salvo. Seria maravilhoso isso. Nossa, como seria tão bom, como seria tão fácil para mim, nossa. Eu concordaria logo de primeiro. Eu falo, nossa, se for assim, legal. Muito bom. Tá. Só que se não for isso? E se não for desse jeito? Aí onde que está a necessidade da gente conhecer a palavra de Deus. É isso que Jesus ele diz lá em Mateus 22, 29, que o povo erra por falta de conhecimento. Hoje as pessoas buscam conhecimento artificial, um conhecimento que agrega, seja o meu eu, as minhas vontades, aquilo que me agrada. Eu não preciso fazer isso, fazer aquilo, não, só basta eu crer. Assim seria muito fácil. Só que a palavra crer, eu quero mostrar para você que ela só não se resume em eu dizer eu creio ou eu acredito e simplesmente ponto. Eu acredito em Jesus como meu Salvador e eu já estou salvo. Aquele que confessa Jesus como Salvador já está salvo. É assim? Seria muito fácil. Não é assim. O confessar Jesus e o crer em Jesus é crer em toda a sua palavra. Crer em toda a trajetória que ele ensina eu e você a caminhar. Jesus ele não só falou assim, crê em mim e será salvo. Ficaria muito vazio esse crer. Tanto que quando Jesus fala ali em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele ordena. Há um ensinamento a toda criatura. Ide pregai o evangelho. Ide ensinar o evangelho. Ide ensinar, ide pregar e mostrar. Jesus ordenando os seus discípulos. Porque os discípulos eles passaram por todo o processo. Os discípulos eles se batizaram. Os discípulos creram em Jesus e praticaram, seguiam Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus. Quando eles recebem o Espírito Santo de Deus,
Eles ali caminham, em testemunho, eles batizavam. Mesmo quando Jesus estava vivo, eles batizavam. João 4, versículo 1 e 2, capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, ele e os seus discípulos batizavam na água, mas Jesus não batizava com água, Jesus batizava com o Espírito Santo. Mas os seus discípulos batizavam muita gente. Então, ou seja, Jesus ensinava acerca do batismo de João. Lucas capítulo 7, versículo do 23 ao 30, vai mostrar Jesus ensinando acerca do batismo e a importância do batismo de João. O batismo na água, que não é para lavar o corpo, mas é uma consciência renovada. João fala em Mateus 3, 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, qual eu não sou digno nem de desatar suas sandálias, esse batizará com o Espírito Santo e fogo. Então aí João ele fala o quê? Que ele vem preparar o caminho para o Senhor, seja o arrependimento. O batismo ele é o quê? Ele é para nos preparar para andar nos caminhos de Deus. O batismo ele é o quê? Ele é algo simbólico, não precisa. Quem falou isso? Isso foi o que João Batista pensou também quando ele se deparou com Jesus, lá em Mateus 3, versículo de número 13. Jesus veio saindo da Galileia e foi para o Rio Jordão. E ali se encontrando com João Batista para ser batizado. E João se opôs, falou, mestre, Senhor, o Senhor não precisa ser batizado. É eu que careço ser batizado por ti. E Jesus disse, deixe que seja assim, para que cumpra toda a justiça de Deus. É necessário para que se cumpra toda a vontade de Deus. Então, senão não teria lógica Deus enviar João Batista se fosse simplesmente uma coisa simbólica. E também Jesus não pregaria sobre o batismo de João em Lucas 7, versículo 23 ao 30 em diante. Tanto que os mestres da lei e os fariseus negaram o conselho de Deus contra si mesmo, não acreditando na justiça de Deus, nas ordens justas de Deus. Então, seja, quando eu anulo alguma regra de Deus, eu tento anular o que o próprio Jesus fez, o que o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos, ensinando e eles batizando como o batismo de João, e deram seguimento em Atos dos Apóstolos. E a gente vê que o processo dos apóstolos, dos discípulos, todos fizeram o ato de batismo nas águas. E hoje muitos pastores, muitas pessoas deixam isso de lado, não precisa, não precisa, isso não precisa, isso é simbólico, na última hora ali, não precisa. Isso é engano, isso é um engano terrível, isso dá uma margem de brecha para muitos pecados. As pessoas elas deixam de lado uma aliança. Qual é esta aliança? Ela é formada por vários pontos. É o crer, é o obedecer, é o se arrepender, é o andar em santidade, é o fazer a vontade de Deus, é o praticar a vontade e o querer do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos conduzir a nossa vida, a sermos santificados, a ser separado do mundo, do pecado, arrependimento, andar na justiça. São séries de coisas que só por Deus, só dentro dessa aliança, que nós não pode anular o sangue do Cordeiro, a morte de Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados, nos redimiu, foi o preço que foi pago. Mas é pago quando eu e você se arrepende, temos uma nova consciência, que aquele homem velho, aquela mulher que vivia no pecado já não vive mais, Cristo vive em mim, com novo comportamento, viver uma vida de santidade, de retidão, mas só conseguimos diante e por intermédio do Espírito Santo, por meio de Cristo. Só através do Espírito Santo eu e você vai ter força para poder obedecer os mandamentos de Deus.
as ordens justas de Deus. Porque caso ao contrário, eu não preciso se batizar. E aí, como que fica? O batismo, o testemunho de Cristo. Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 6. Jesus é aquele que veio por água do seu batismo e sangue da sua morte. E o próprio Espírito Santo testifica porque ele é a verdade. No versículo 9 de 1 João 5, 9, vai dizer que o testemunho dos homens nós recebemos, mas o de Deus é maior, que testificou do seu próprio Filho. Porque Jesus se batizou, veio por água do seu batismo e sangue da sua morte, a nova aliança. Jesus é a aliança, Jesus é o que? A prática, não é só eu creio. O crer é obedecer, o crer é caminhar como Cristo caminhou. Mas é impossível. Quando é impossível, o que é impossível para mim e para você, para Deus nada é impossível. Jesus diz acerca daquele jovem rico. Pedro falou: Senhor, quem se salvaria? O que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. O que é que Paulo fala sobre isso? Ande em espírito e vocês não vão cumprir as consciências da carne. Vocês não vão, porque vocês são fracos. Nós, sem a presença do Espírito Santo, eu e você não vai conseguir obedecer à lei justa de Deus. Romanos 8. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, está em Cristo é o quê? Obedecendo a sua vontade, as suas regras. Ele falou, é necessário se batizar sim, porque eu sou exemplo. Se eu me batizei, vocês também têm que batizar. Não é porque Jesus tinha pecado, não. É para que ele mostrasse como testemunha a necessidade que nós também temos que se batizar, não para lavar o corpo, como está lá na Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que aquela água nos tempos de Noé, na arca, representava salvação, é o que representa o batismo nos dias de hoje, para nos salvar. Mas o batismo só salva? Não, é um conjunto, é o crer, é ser batizado, é se arrepender, dar frutos dignos de arrependimento, sair das transgressões, ser um novo homem, uma nova mulher, como Jesus fala para Nicodemos, aquele que não nascer da água, consciência renovada, frutos dignos de arrependimento, e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, se não tiver o conjunto, há uma aliança. Eu preciso obedecer às ordens justas de Deus. Eu tenho que crer. E o crer é em toda a palavra. É crer na aliança, na nova aliança, no que Deus ensina através de Jesus. Jesus se batizou. Eu também tenho que me batizar. Porque foi isso que aconteceu. Os discípulos se batizaram. Os discípulos batizavam. João continuou batizando, os discípulos de João batizavam e multidões eram batizados. Felipe batizou, Paulo batizou, Pedro batizou, os discípulos continuou batizando na água, senão não precisava. Não, mas é porque lá naquele tempo passa os céus e a terra, mas a palavra não passa. Então quer dizer, se nós vivemos baseado no Novo Testamento, na nova aliança, porque era para aquele tempo de Paulo, de Jesus, e não para o nosso, sendo que é a mesma aliança que a gente vive, que é através de Cristo. Então isso é ignorância nossa, se pensarmos. Aí eu quero justificar, sabe o quê? Mas e o ladrão na cruz? E o ladrão na cruz, então? Se o batismo salva, então por que aquele ladrão na cruz foi salvo sem o batismo, na última hora? Aí onde está o mistério. Por isso que Jesus ele fala, vocês erram por falta de conhecimento. Aí a gente vê Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 13. Irmãos, então me prova aí que alguém pregou para aquele ladrão na cruz. Me mostra aí que aquele ladrão na cruz foi batizado. A maior certeza, porque se você lê os textos sobre batismo, você vai ver Mateus capítulo 3, João Batista batizando. Muitos vinham até João, ao Jordão, para ser batizado. Você não vê o nome de todos. Você vê Jesus em João capítulo 3, versículo 22. Jesus e os seus discípulos batizavam.
E no 23, João Batista estava andando por Salinas, um lugar que tinha muita água, e ali batizava muitos. E os discípulos de João veio questionar ele, dizendo: Senhor, aquele que o Senhor batizou lá no Jordão, está batizando mais discípulos do que o Senhor. Multidões está indo para ser batizado por ele. Em João 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que Jesus, sabendo que os fariseus ficaram sabendo, e ele saiu dali. Por quê? E batizava multidões, mas por mais que Jesus não batizava na água, mas os seus discípulos batizavam. Mostra o nome de cada pessoa daqueles que estavam sendo batizados, fala que é multidões. Multidões de pessoas eram batizadas. Porque todos que criam, todos que acreditavam em Jesus, nas ordens justas de Jesus, está lá em Lucas 7, versículo 29. E eles creram na pregação de Jesus e eram batizados no batismo de João, porque eles reconheceram que era a ordem justa de Deus. Tremendo. Mas o 30 vai dizer: mas os fariseus e os mestres da lei negaram as ordens justas de Deus e não quiseram ser batizados pelo batismo de João e negaram o conselho de Deus contra si mesmo. Quando eu anulo o batismo, eu anulo as ordens justas de Deus, qual Jesus disse para João lá em Mateus 3, versículo 15. Deixe que seja assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. Toda a ordem justa de Deus da agora em diante é que todos se batizem, não para lavar o corpo, mas uma mente renovada, frutos dignos de arrependimento, para que nasça da água e do Espírito, para que eles recebam o Espírito Santo, porque eles se arrependeram. O batismo é um testemunho que é ligado na terra, ligado no céu. Diante do céu, ali é feito o quê? Uma aliança diante, que eu creio que Deus enviou João Batista para batizar, não lavar o meu corpo, mas para a minha consciência reconhecer o pecado. Falou: realmente eu preciso abandonar o pecado, dar frutos dignos de arrependimento, e eu sou batizado para mostrar que eu reconheço que eu tenho que ser puro e arrependido diante de Deus, porque o arrependimento eu tenho que mostrar que realmente as minhas atitudes, e aí o batismo sela aquilo ali. Seja, eu estou fazendo a vontade de Deus, as ordens justas de Deus. Reconhecer, lavagem da minha mente, que eu tenho que sair do pecado e eu tenho que me pedir ajuda a Deus para Ele me perdoar. E Cristo é esse perdão. Cristo, através do seu sacrifício, da sua aliança, porque Ele é a aliança justa de Deus. As regras, Ele se batizou, eu tenho que me batizar. Ele foi crucificado, eu também tenho que ser crucificado com Cristo. Cristo ressuscitou, eu ressuscito um novo homem, uma nova mulher com Cristo. E eu obedeço agora o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai deixar que eu transgride a lei de Deus, mas que eu cumpra e siga a ordem justa da lei de Deus. É o que Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 1 em diante. Até o 15, você vai ver que nós por nós mesmos não conseguimos fazer o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. Lá em Romanos 7, versículo 15 em diante, Paulo ele fala, mesmo dentro da igreja, mas se o Espírito não nos conduzir, a gente vai errar, a gente não vai conseguir obedecer às leis justas de Deus. Mas quando a gente reconhece Cristo, que é o único que pode nos salvar e levar nós a Deus, ao Espírito Santo nos guiando e conduzindo a nossa vida, é por meio de Cristo, por meio das obediência e as regras, qual ele diz, crê no sangue dele, crê em Jesus, é um conteúdo. Ceia, a ceia é para quê? Para que a gente venha se policiar, se examinar, como que nós estamos justos diante de Deus. Será que eu posso tocar naquilo que é santo, sendo eu que estou impuro? Então, ou seja, eu preciso primeiro deixar o Espírito Santo me convencer do pecado, que eu me arrependa para que eu seja digno de tocar. Por isso que as pessoas hoje têm desculpa por pecado. Ah, mas aí, quer dizer, então eu tenho que concordar com aquela ideia que na última hora o ladrão na cruz foi salvo. Mas eu pergunto para você,
Você estudou o ladrão na cruz? Lucas 23, do 39. Quem era o ladrão na cruz? Que foi salvo? Romanos 10, 13, Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem eles não crê ou não conhecem? E como conhecerão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, tão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz e que levam boas novas. Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De fato, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ela não foi anunciada em toda a terra? Marcos 16, 15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E os que crê serão salvos e for batizado. Por quê? Jesus fala aí, porque a salvação vem pelo conhecimento. Sabe por que muitos estão sendo condenados e perdendo sua salvação? Porque falta conhecimento. Acredita em qualquer coisa. Ah, mas é na última hora eu levanto a mão e eu sou salvo. Ah, tem um ladrão na cruz, você não vê? E na última hora ali ele estava na cruz e ele se arrependeu e foi salvo. Quem falou que foi assim? Olha o que aquele homem fala. Se atente no que aquele homem fala na cruz. Veja se ele não é um daquela multidão, um daqueles que foram batizados lá atrás. Qual Paulo fala para Timóteo? É uma só fé. É um só batismo. É um só Senhor. É um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Então é uma só fé, que é Cristo. É um só batismo, que é conforme Cristo ensinou. E é um só mediador que leva eu e você a Deus, que é Jesus Cristo, homem. Que veio como homem, ensinou eu e você na prática, para que eu e você ande conforme ele ensinou. Eu fui batizado, creiam, se batizem. Foi o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou acerca do batismo de João, que era importante. Lucas 7, 29 e o 30. Os que negaram o batismo de João, negaram o conselho de Deus contra si mesmo, que não quiseram as ordens justas de Deus, que é o plano de salvação, a nova aliança. Jesus veio por água e por sangue. João 19, 34 e o 35. Furaram Jesus na lateral, saiu o quê? Sangue e água. Para que se cumprisse a profecia, não quebraram os joelhos de Jesus como fez com o outro. Por quê? Se quebrasse os joelhos ali, não ia mostrar a água e o sangue que saiu da lateral dele, que forma a aliança, o batismo e o sangue que foi pago, e o Espírito Santo é a testemunha que dá testemunho de Jesus Cristo, como está na epístola de 1 João 5, 6 ao 12. E fala que quem não crê na aliança, quem não crê no testemunho de Cristo, faz de Deus mentiroso, porque não creu no testemunho que do seu Filho ele deu, e não tem em si mesmo esse testemunho. E temos que ter o quê? Eu preciso me batizar com a consciência renovada, deixar o pecado, nascer o novo homem, eu fui redimido dos pecados através do batismo, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir o que Jesus seja, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer e obedecer e deixar o Espírito Santo me conduzir a fazer a obra de Deus. Não as minhas obras carnais, eu tenho que fazer minha obra. Não, nós somos salvos por obedecer à vontade e às ordens justas de Deus, como Jesus obedeceu. Amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a obra espiritual, levar a salvação às pessoas da forma correta, não do jeito que a gente pensa. Não, irmão, não precisa não. Presta atenção em Lucas 23, versículo 39. O ladrão na cruz, olha o que ele vai falar. Primeiro, o que está à esquerda fala. Olha para Jesus e fala: se tu é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Zombando, blasfemando de Jesus. Com zombaria.
Mas o outro que estava à direita fala assim para o outro que estava à esquerda: tu nem ainda temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Primeiro, ele cobra do outro temor a Deus. Muitos crentes hoje não sabem nem o que é temer a Deus. Provérbios fala que o temor a Deus, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é ter respeito. Temer a Deus é ter amor pela palavra dele, ter zelo. Como que um ladrão na cruz, que nunca conheceu a palavra de Deus, que nunca teve comunhão, nunca teve conhecimento, vai afirmar isso, vai cobrar isso de alguém se ele não tem conhecimento, se ele nunca ouviu a palavra de Deus? Já mostra ali que ele conhecia. Que ele cobrou o quê? Temor. E ele já mostrava que ele tinha temor por Deus. E olhou e reconheceu. E ele vai dizer mais. Ele reconhece o erro dele. Ele fala, nós estamos pagando pelo nosso feito, aquilo que nós fez lá atrás. Não fala o tempo que ele fez. Quantos andou no caminho de Cristo, fazendo a obra de Cristo, tropeçou, Satanás enganou, manipulou, caiu em um erro, foi preso, está pagando pelos seus feitos, mas lá dentro se arrependeu, se reconciliou verdadeiramente com Cristo, se arrependeu de verdade, como Davi. Como Davi se arrependeu, errou, mas se arrependeu, e como tantos outros na Bíblia, como a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas por meio de Cristo são trazidos a Deus novamente pelos arrependimentos, pelo reconhecer o pecado e dizer eu tenho que abandonar, pela uma consciência. Foi isso que o plano de Deus, a nova aliança, para reconciliar o povo de Israel com Deus, através do seu filho, através da aliança, através do batismo. E aí os mestres da lei, os fariseus não aceitaram a ordem justa de Deus, a nova aliança. E até hoje eles não aceitam Jesus Cristo. Então quando eu descarto o batismo, as ordens justas de Deus, eu também quebro essa aliança. Ah, mas é porque facilita. Como facilita? Ah, na última hora eu levanto a mão, sou salvo. Mas não é assim, gente. Isso é algo muito artificial. Não é melhor a gente seguir as regras qual Jesus ensina? Se batizar, ter uma consciência renovada, dar frutos dignos de arrependimento. Eu me batizo com entendimento, para me mostrar que realmente eu me arrependi, reconheço que eu preciso ser redimido do pecado, nascer de novo, morrer o velho homem, morrer a velha mulher e nascer da água, e nascer do Espírito. E para nascer do Espírito, primeiro eu tenho que ter uma consciência renovada. Eu tenho que ter um arrependimento para me alcançar a presença do Espírito Santo, que é isso por meio de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Não é eu atropelar aquilo que Jesus já veio ensinando passo a passo para nós. É o que muitos têm feito. Ah não precisa. Olha o ladrão na cruz. Quem falou? A Bíblia vai dizer que o ladrão na cruz ele reconhece assim para o outro. Nós estamos pagando pelos nossos erros. Mas ele nenhum mal fez. Como que esse homem saberia que Jesus não tinha culpa de nada? Como que esse homem sabia da inocência de Jesus? Como que esse homem reconheceu diante do outro, mesmo naquela cruz, sendo crucificado, ele vai dizer, eu e você estamos pagando pelo nosso erro, mas ele não tem culpa de nada, ele não fez nada de errado para estar passando por isso. Me explica isso aí. Isso aí ninguém consegue explicar. É mais fácil dizer, não, foi salvo na última hora. Não, ele diz com toda a firmeza, nós estamos pagando pelo nosso erro, mas ele nenhum mal fez. Olha aí que tremendo. Ah, ainda tá pouco ainda. Ainda ele continua, ainda diz assim, olhando agora, ele olha para Jesus e fala, Senhor, Jesus estava vivo. Eles estavam vivos ainda, não tinha morrido. Ele olha para Jesus vivo e fala, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, lembra-te de mim. Espera aí, os próprios discípulos duvidaram que Jesus morreria e ressuscitasse. Os próprios discípulos, as mulheres viu Jesus ressuscitado, foi avisar, Tomé falou, só acredito vendo. Os discípulos sentados na mesa, ninguém acreditou.
E tanto que Jesus falava para eles. E eles não, ainda duvidaram, tanto que Pedro foi tentar dizer para Jesus que não, ele não faria isso. E Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás. Tu está indo contra a palavra de Deus, contra a vontade do meu Pai, que já está escrito. Mas interessante que aquele ladrão na cruz, ele disse com todas as letras: lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu creio que o Senhor vai morrer, mas ao terceiro dia o Senhor vai ressuscitar e o Senhor vai ser Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O Senhor vai para o céu, o Senhor vai ser recebido no céu, como está lá em Daniel 7, versículo 13 e o 14. O Senhor vai ser levado ao céu, vai ser dado ao Senhor o trono, o reino, a glória, o poder para todo sempre e eternamente. Mas quem está falando isso? Um homem que as pessoas titulam na última hora, ele se arrependeu. Não, ali já era um processo que lá dentro da cadeia, quando ele fala, tu nem ainda, ele falou assim: eu já te avisei lá dentro. Eu já te falei dele, do Santo de Deus, do que é a aliança, o que é a salvação, e tu não entendeu? Tu tá ainda aí, tu não temes a Deus? Tu nem ainda, sendo que eu te falei tanto e você ainda não entrou na tua cabeça? Tu não se arrependeu, tu não tem entendimento? Aquele homem cobrou isso do outro. Aí eu te explico, aí eu pergunto para você. Aquele homem que estava na cruz com Jesus, que foi salvo, era qualquer um? É qualquer um que não conhece a palavra, que na última hora levanta a mão e se arrepende? Como que me explica isso aí? Aí eu tenho que passar por cima da vontade de Deus, das alianças, das regras? Ah, é porque eu me baseio no ladrão na cruz. Então me diga aí, se você se baseia no ladrão na cruz, me prove que ele não se batizou, se ele não era um dos 70 que andou com Jesus, que voltou para trás e depois se arrependeu. Me prove que ele não era um do meio das multidão que João Batista batizou. Me prove que ele não era um da multidão que os discípulos de Jesus batizaram, porque não está escrito o nome deles. Agora eu te provo que ele pode ser um desses pelo conhecimento que ele tem. Porque ninguém tinha um conhecimento como este homem tinha e falou e afirmou diante de Jesus, de uma forma tão tremenda, se ele não tivesse conhecido Jesus e se ele não tivesse realmente saber quem era Jesus. Porque ele falou: nós somos culpados, mas ele não tem culpa, ele é santo. Sem conhecer Jesus, como que ele ia dizer: o Senhor vai morrer, mas vai ressuscitar e vai entrar no teu reino, se ele não andasse e conhecesse Jesus? Me explique, ou conhecesse o plano perfeito de Deus, sendo que todos os judeus que estavam ali crucificando o sacerdote, os mestres da lei, os fariseus, nenhum conhecia os planos de Deus. Por isso que crucificaram Jesus, porque se eles tivessem entendido as escrituras, eles não teriam crucificado o Filho de Deus. Mas este homem sabia que ele era o Filho de Deus e que ele era o plano de salvação. Tanto que ele falou: lembra-te de mim. Então ele já reconheceu, não foi naquela hora na cruz. Ele já vinha no coração dele com arrependimento, com entendimento quem era Jesus. E naquela última hora ele só apenas declarou. Ele declarou a sua fé a Jesus. Ali foi uma declaração. Ali ele, num momento nenhum, falou: Senhor, me arrependo. Senhor, me arrependo dos pecados que eu cometi. Não. Ali ele já estava com o coração arrependido, ó. Ele já estava com a consciência renovada, ó. Já havia arrependimento, tanto que ele cobrou do outro. Ele cobrou do outro que eles estavam pagando por causa de um erro. Mas não quer dizer que ele está pagando que ele não estava arrependido. Quer dizer, muitos erraram aí, andando nos caminhos de Deus. Talvez eu e você, mas eu e você arrependemos, não vivemos mais aquilo que a gente errou, e aí voltamos novamente para Cristo, mas de repente foi um crime que nós temos que pagar pela lei do homem. Nós vai pagar,
Mas não quer dizer que eu não me arrependi e fui justificado por Cristo. Fui perdoado por Deus. Porque Ele reconheceu meu coração. E a minha consciência que realmente eu estou arrependido de verdade e eu não vou viver mais no pecado. O ladrão na cruz é algo muito sério. Quando eu afirmo que na última hora eu sou salvo como ladrão na cruz, eu abro o quê? Uma brecha para o diabo trabalhar no povo e trabalhar na minha vida. Qual desculpa? Na última hora eu posso pecar, mas na última hora eu sou salvo, porque eu me arrependo na última hora. Eu posso estar até vegetando, mas ali na minha consciência, sem eu nunca conhecer a palavra, sem eu nunca conhecer quem realmente é Cristo, sem eu saber realmente o que é se arrepender. Aí eu creio na última hora. Você creu em quê? Você creu que tem que se arrepender? Frutos de arrependimento. Você tem que entender, você entendeu que você tinha que deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Você reconheceu que você tinha que passar pela vontade de Deus, a justiça de Deus, que era o batismo nas águas, que é a remissão de pecados. Você reconheceu que você tinha que seguir uma trajetória. Agora você nunca deu ouvido. Aí na última hora que você está fechando os olhos, você reconhece isso. Tem como você se arrepender na última hora? A gente que está na presença de Deus, nós temos que se arrepender todos os dias de coisas que a gente não conhece, porque conhecereis a verdade, ela liberta. Todo dia nós estamos lutando contra o pecado, deixando o Espírito Santo nos conduzir para que a gente não caia em pecado e sejamos transgressor da lei de Deus, como está lá em Hebreus 10, 26, já não resta mais sacrifício para aqueles que cometem pecado de propósito. Ou seja, eu cometo pecado de propósito. É iniquidade, eu vivo na prática de pecado. Mas todo mundo é pecador. Então, peraí. Se você tem o Espírito Santo, se você realmente, Jesus te libertou do pecado, você deixa o Espírito Santo, como Paulo fala, andar em espírito e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne, da natureza humana, fraca, pecaminosa. Então Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Quem me libertará disso? Cristo Jesus, deu graça a Deus por meio de Cristo, que me libertou. Romanos 8:1, já não há mais condenação àqueles que estão unidos com Cristo, que o Espírito Santo vai nos guiar, não a natureza humana, porque é fraca, pecaminosa. O diabo manipula, aquele que não está em Espírito Santo, aquele que não está andando em Espírito, o diabo vai vencer, mesmo estando dentro da igreja. Ó, Davi, quando ele ficou na batalha, deixou a batalha, deixou Deus de lado, Satanás joga uma mulher nua na frente dele, ele deseja, cobiça, manda trazer ela. Quem é? É mulher de Urias, filha de Eliabe, o Eteu. Ele não quis nem saber, entrou o pecado, desejou. Teve relação com a mulher. Depois tentou esconder, mandou trazer o marido. Depois o marido não foi, mandou levar para a batalha. Manda pôr na linha de frente, recua o exército, deixa ele morrer, para esconder o pecado. Deus envia o profeta Natan, avisa o rei. O rei, quando a consciência dele cai, ele fala, realmente, nada esconde de Deus. Enquanto ele não se arrependeu, o negócio foi estreito para ele. Mas a Bíblia fala que a espada do Senhor não se apartou da casa de Davi. Morreu os filhos, estrupos na família, uma geração de consequências. Então não adianta. Deus manda Jonas aí, Nínive, pregou, se arrependeu, depois mandou Naum e Safonias, porque o povo voltou a praticar novamente. E Naum ele diz, já não tenho mais o culpado por inocente. Tá entendendo? Deus não tem mais o culpado por inocente. Continue pecando. Ah, mas nós... O pecado, a desculpa do pecado é fácil. Mas obedecer à aliança e às vontades de Deus, do Espírito Santo, é que ninguém quer. Sabe onde está o nosso erro? É de justificar o pecado na nossa fraqueza. Para isso o Espírito Santo veio, para nos ajudar, porque somos fracos. Essa é a graça de Deus. Deus vendo que nós somos tão fracos, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo era só nos profetas, nos sacerdotes, e o povo não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo era limitado, era só aqueles mesmo que era escolhido por Deus, Moisés, os profetas, e a gente sabe disso, mas na graça, no Novo Testamento, Deus fez o quê? A promessa de Joel, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então hoje não tem desculpa mais para mim e para você viver no pecado. Temos que eu e você verdadeiramente crer e obedecer todas as regras
que Deus manda através do seu Filho: batizar, crer, obedecer, andar em espírito, estar em espírito e deixar o Espírito Santo nos conduzir para que eu e você não venha pecar contra Deus. É só mesmo Deus conduzindo eu e você, fazendo a vontade de Deus. É eu e você falando: Senhor, eis-me aqui, guia a minha vida, me ajuda, eu sou fraco, eu sou falho, mas eu preciso da ajuda do Senhor. Me direciona no que eu vou fazer, no que eu vou falar, nos meus comportamentos, na minha mente, o que é que eu tenho que fazer, Senhor? E Ele vai te direcionar, porque é a promessa. Andar em espírito, e você não vai cumprir as consciências da sua natureza humana, da sua fraqueza. O diabo não vai se aproveitar da tua fraqueza, porque você não depende de você mais. Você depende de Cristo, você depende do Espírito Santo. É isso. E ninguém quer caminhar por esse caminho. Ah, eu vou me basear no ladrão na cruz. Não vá por essa não. Vai dar mal. Se arrependa. Ah, agora, se ele foi batizado naquela última hora. Se ele se batizou, porque já era uma aliança. Já era uma aliança. Ou ele foi batizado, ou ele foi circuncidado, porque ainda não foi, era ainda não na lei ainda. Jesus, ele perdoava pecado. Já ali, o paralítico foi até ele: filho, teus pecados são perdoados. A mulher que com as lágrimas lavou o pé de Jesus e secava com os cabelos: filha, teus pecados são perdoados. Os religiosos falam: quem é esse para perdoar pecado? Somente Deus. Mas Jesus já era o plano de salvação e de justificar o pecado. É Jesus, ele que perdoa pecado. Mas quando eu e você se arrepende de verdade e segue as regras. Então eu recebo o Espírito Santo, mas eu tenho que me batizar também, que é para mostrar e testificar com a vontade de Deus. Deus abençoe e Deus seja louvado. Eu creio que Deus pode estar abrindo o teu entendimento para que você compreenda de verdade. Não vai por essas coisas: ah, na última hora nós somos salvos porque há um ladrão na cruz. Veja quem é o ladrão na cruz. Estude sobre ele em Lucas 23, 39. Olha o que ele fala e afirma com Jesus. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem com muito conhecimento e entendimento. Que mesmo Jesus vivo, ele reconheceu que Jesus ia morrer, ressuscitar e viria como rei, como salvador, que nos levaria para Deus, para o céu, para a eternidade. Ele reconheceu. O outro não, o outro não tinha conhecimento, o outro não queria saber. Então é o que acontece hoje. Muitos não querem saber, aí na última hora vai saber? Não. Ele só reconheceu porque ele sabia quem era Jesus e ele sabia muito bem que até após a morte o que Jesus se tornaria e que Jesus ressuscitaria, qual muitos discípulos não acreditaram, só acreditaram vendo. Aquele homem teve fé, ali era fé, e a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então aquele homem, ele tinha conhecimento, ele sabia com quem ele estava ali diante dele. Não é qualquer um, como qualquer um um ladrão aí, um bandido, na última hora faz uma oração de arrependimento, eu reconheço. Não é assim não. Ah, fulano vivia uma vida de bagaceira, de pecado, na última hora vai o pastor orar lá, ai, foi salvo. Aonde? Isso é engano. Isso só abre uma brecha para que o inimigo trabalhe na vida das pessoas, para que ela não tenha um compromisso com Deus, que ela não se arrependa. Como os fariseus e os mestres da lei não aceitaram o plano justo de Deus. É isso aí. Espero ter ajudado. Ah, irmão, eu tenho que voltar tudo. É melhor você voltar do que continuar errado e lá na frente Jesus te cobrar por as brechas que eu e você possa estar dando para que os outros inventem como desculpa de ter o compromisso com a aliança de Deus. Porque Jesus veio por água do seu batismo e sangue da sua morte. Há uma aliança. Obedecer, se arrepender, andar em espírito, porque nós, por nós mesmos, a gente nunca vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não é de nós, mas é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, ou seja, a graça é o Espírito Santo nos conduzindo à vontade de Deus, fazer o querer de Deus. As obras que Deus, somos salvos pelas obras, não a nossa carnal, mas a obra do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito, o selo do Espírito. Tudo o que eu faço, não faço eu, mas o Espírito Santo que age em mim, através de Cristo, é quem faz a obra do amor, a obra
de tudo, porque é a fé. É natural você fazer a obra, ajudar tanto no natural, mas o principal, o espiritual, levar a salvação de Cristo, as regras de Cristo, os mandamentos de Cristo, a aliança de Cristo através do arrependimento. O crer é todo um contexto, todo um grupo de ações que nós temos: se batizar, se arrepender, remissão de pecado, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, nasceu da água e do Espírito, um homem redimido, saído do pecado, e se santificar. O santificar é um processo. O Espírito Santo vai nos santificando conforme nós vamos deixando Ele nos santificar através da palavra, testificando, e depois somos realmente purificados. E depois, quando Jesus voltar para nós, Ele fala: bendito, venham bendito do meu Pai, receber aquilo que tem sido preparado desde o princípio. Então, seja, vocês me obedeceram, vocês fizeram pelos pequeninos, vocês levaram a salvação, levaram a palavra, vocês levaram a vestimenta, vocês levaram a cura, vocês levaram, vocês visitaram os que estavam presos no pecado e levaram eu, através da fé, da obediência a essas pessoas, e é eu que liberto. Simples assim. E esse é um evangelho que muitos não querem pregar. Mas é um evangelho puro e verdadeiro. Para mim, para você e para qualquer um. Não faz acepção de pessoas. Já ouviu aquela palavra? Deus não faz acepção de pessoa? Principalmente na sua aliança. Ele não faz assim. Não, ele fez acepção de pessoas com outros. Não. Uns têm que se batizar, porque se não se batizar não é salvo. Mas aquele que não precisou se batizar, na última hora se arrepende. Irmão, não é isso. É um conjunto. O batismo por si só não salva. O sangue de Jesus por si só não salva se eu não me arrepender e se eu não crer em todo o processo, em toda a aliança. O que faz a salvação minha e sua é eu obedecer e eu crer. Não é só eu creio. Eu tenho que obedecer, não seja somente ouvinte, mas seja praticante. Jesus fala em Mateus 7, 24. Aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam, eu comparo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Tem uma segurança, tem uma certeza. Mas os que ouvem e não praticam e não crê, é como um homem que construiu a sua casa na areia, que quando vem o vento não tem segurança nenhuma. É o que muitos fazem aí. Ah, não. Na última hora, não precisa do batismo. Não precisa. O batismo é como se você... É o ferro no alicerce. O sangue é como se fosse o concreto. E tudo conjunto, a obediência no Espírito Santo, tudo forma aquele alicerce que não vai ceder. E esse é Cristo. Toda a vontade de Deus, Jesus demonstrou claramente na prática dele e através dos seus discípulos. Eles são os exemplos para nós. Atos dos Apóstolos. Eles cumpriram aquilo que Jesus ensinou em Atos dos Apóstolos. Eles deram seguimento para a igreja aquilo que Jesus ensinou. É só seguir, irmãos. É simples assim. Chega de regras de homem. Olha para Cristo e olha como os discípulos ensinou. Se arrependam dos seus pecados e sejam batizados. E vocês receberão o Espírito Santo. E deixe Ele conduzir a vida de vocês. E vocês não vão viver em pecado. E vão ser justificados naquele grande dia. Porque Deus é o único que pode nos salvar por meio de Cristo. Louvado seja Deus.